Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou fazer aqui as vezes da Carla, tá? Que não pôde comparecer, a Graciela. Tá bom? Acho que o doutor João Paulo está chegando aí também para prestigiar a Sofia aí. Hoje teremos mais um momento, acho que muito sublime aí da Sofia. Eu sempre gosto muito das palestras que a Sofia faz, os assuntos que ela traz. Tá? Hoje ela vai trazer um assunto aí, que é um assunto que a gente já trata há bastante tempo. Acompanhamos aí a criação, a promulgação da lei. Temos atuado em algumas demandas bem específicas relacionadas ao LGPD, e a Sofia é a pessoa especializada realmente aqui no escritório em alguns trabalhos que a gente já fez e alguns assuntos específicos relacionados a direito digital e afins. Tá bom? Então, vamos ouvir aí o que a Sofia tem para nos trazer. Obrigado. E aí, gente, bom dia. Tudo bom? Todo mundo meditando com a musiquinha da Dani aí. Bom, quando agora a nossa Dani, né, pediu para eu fazer a palestra dessa sexta, ela falou assim, faz sobre LGPD. Eu falei, tá, mas aqui que eu vou falar de LGPD, porque eu acho que chega um momento que eu acho que as informações elas ficam um pouquinho saturadas quando a gente fala de informações legais, né? Porque agora a gente está no momento legislativo de esperar. A gente teve a criação da agência, que vai nos fiscalizar. A gente já teve diversas normas, principalmente durante o início da pandemia. E agora a gente está na vacatio legis. Então, em agosto de 2021, que está aqui do lado, está batendo a nossa porta, a gente vai ter, finalmente, o início da vigência da legislação. E eu tenho diversas críticas à forma, nós, como escritório, temos diversas críticas à forma como isso está sendo conduzido. A gente já está vendo diversos problemas com o próprio Ministério Público e o PROCON se arrogando na competência de fiscalizar. Então, a gente já viu algumas ações aqui em São Paulo do Ministério Público utilizando as penalidades e as formas de fiscalização da lei para apenar X ou Y empresa sem um procedimento fiscalizatório. Porque a grande questão da NPD é o quê? Ela vai primeiro fiscalizar, provavelmente em loco, porque a gente vai falar hoje sobre práticas, enfim, e depois ela vai fazer um procedimento que, para nós que mexemos com o direito tributário, vai ser muito parecido com o procedimento da Receita Federal. Vai ter um auto de infração, você vai ter a defesa administrativa, a dívida, quando ela for finalizada na esfera administrativa, ela vai para a dívida ativa e ela vai ser cobrada por execução fiscal. Então, para a gente, já é um procedimento comum, a gente já está habituado a isso. Só que o Ministério Público ele tem feito por ação civil pública, e, enfim. E aí, eu primeiro pensei em fazer uma palestra nesse sentido, desses problemas que a gente está enfrentando, mas eles são problemas que a gente já sabia que a gente ia enfrentar. Em 2018, final de 2018, na verdade, o Dr. Todd ele fez uma palestra, acho que foi na Associação Comercial, não sei, ou na Anoreg, enfim, que ele já tinha cantado essa pedra. O Dr. Todd, na palestra dele, ele já tinha falado o seguinte, que se a gente continuasse a ter uma demora muito grande na legislação, na vigência da legislação, enfim, a gente provavelmente ia começar a ver o Ministério Público atuar em cima dessas fiscalizações. Por motivos N. Então, assim, eles justamente, dentro de um malabarismo jurídico, eles estão apenando empresas em 50 milhões, que vocês sabem que as penalidades por infração, elas vão de 2% do faturamento a 50 milhões. Uma empresa pode ter mais de uma infração. Essa é a nossa grande preocupação, porque a gente ainda não tem as métricas de fiscalização. Então, nós, do tributário, nós sabemos, por exemplo, que uma empresa ela vai ser fiscalizada por causa das obrigações acessórias dela, nós temos as métricas dessas obrigações acessórias, e, enfim, hoje a gente ainda não tem isso. Então, como que o Ministério Público está fiscalizando? Somente a partir de denúncias, e aí ele faz uma ação civil pública, que já é uma coisa bastante séria, uma empresa enfrentar uma ação civil pública não é de todo, enfim, de todo agradável, Mas eu decidi que não
que eu não ia falar só dos problemas que a gente está enfrentando, eu ia falar de uma coisa, eu queria falar de uma coisa muito mais íntima para a gente, que é o que a gente está enfrentando quando a gente vai tentar aplicar a lei, né? Eu vejo muitos advogados e muitos profissionais, até mesmo profissionais de TI e de comunicação, enfim, que lidam, talvez, muito próximo com bancos de dados, tratando a lei com um certo descaso, tá? Com uma certa leviandade, e achando que o negócio não vai pegar. Acho que eu ouço até hoje empresários e muita gente do ramo de TI falando assim: essa lei não vai pegar. É muito difícil de fiscalizar, ela não vai pegar, não. Assim, você sabendo que você pode sofrer uma penalidade de 50 milhões, você vai apostar que a lei não vai pegar? Acho que é a primeira questão que a gente tem que pensar. E, além de eu ver que tem muitos profissionais que tratam a lei com leviandade, até mesmo para dentro de seus próprios negócios, então, tem muitos escritórios de advocacia que não estão adequados à LGPD, não estão nem perto de estar adequados à LGPD. A gente vê também muitos mágicos de LGPD, né? Então, eu vim falar hoje, eu já recebi perguntas de alguns de vocês, principalmente dos trainees, tipo assim, tá, Sofia, como que a gente faz? Como que a gente está fazendo, né, isso? Como que a gente oferece para o cliente? Qual que é o nosso produto? Óbvio que aqui na frente das câmeras eu não vou falar do nosso produto, mas eu vou falar muito dos desafios que a gente tem enfrentado. E eu quero começar com o primeiro desafio, que para mim é um dos mais difíceis da gente transpor, que é a cultura. Então, toda vez que a gente vai falar de LGPD com alguém, com um empresário, principalmente empresários mais familiares, pessoal um pouco já mais consolidado, né, na praça, eles tendem a ter uma resistência muito grande com as práticas que a gente tem que implementar nas empresas. Então, assim, a LGPD, e eu falo isso muito com a Brenda, ela não é só você fazer um manual e você jogar um manual para a empresa. Está aqui o manual, termos de uso e termos de confidencialidade com o seu cliente. Não é isso. Isso é uma das coisas. A gente precisa ter os manuais corretos de utilização daquele ecossistema da empresa. Muito mais que manual, eu preciso ter práticas. E às vezes, essas práticas elas vão passar por um rearranjamento de espaços, do local de trabalho, de como que os computadores são dispostos, de como as paredes são dispostas. Então, quando a gente faz um trabalho, quando a gente entra numa empresa, até quando a gente está no momento de conversa, muitas vezes, quando nota-se que as mudanças vão ser muito mais estruturais do que a pessoa estava pensando, vou ter que mudar muita coisa. Começa que a lei exige que você coloque dentro da sua empresa 3 cargos, sendo que 2 deles podem ser uma pessoa jurídica externa, mas que você despenda dinheiro com 3 pessoas físicas, né, ou jurídicas, para trabalhar só em cima da legislação de dados. E a nossa experiência com a legislação da União Europeia, que é a nossa grande inspiração, então a gente está olhando para lá para ver o que vai acontecer aqui, porque a nossa legislação foi bastante inspirada nela. E com o que a própria lei nos dá, esses cargos são incumuláveis. Então, eu não posso pegar a minha pessoa do RH e falar, olha, a partir de hoje, você vai ser RH e controladora de dados, tá bom? Não posso fazer isso. Então, olha, a partir de hoje, você vai ser financeiro e encarregado. Isso não é possível de ser feito. Então, a primeira coisa que... E aqui eu vou falar de empresário, que é muito o nosso métier, né? A primeira coisa que o empresário sente, cara, eu vou ter que gastar dinheiro com 3 pessoas, de novo, físicas ou jurídicas, com essa lei. Esses cargos são obrigatórios. Essas pessoas, esses momentos, eles são obrigatórios na aplicação. Então, eu preciso ter um comunicador, eu preciso ter um encarregado, eu preciso ter o controlador de dados, eu preciso ter. Isso, então, a inexistência disso já pode gerar uma penalidade. Ponto. Então, no momento que eu for fiscalizado, se eu não tiver essas pessoas bem definidas, eu já posso levar uma penalidade. De novo, de 2% a 50 milhões.
E, assim, é óbvio que quando a NPD começar a trabalhar, a gente espera que ela nos forneça mais elementos para a gente entender como que essas penalidades elas vão ser colocadas para a gente. Então, assim, não é possível que numa empresa do Simples Nacional ela vá receber uma penalidade de 50 milhões. Mas, né? Claro que, quando a gente está falando de Terra Brasilis, a gente não pode duvidar de muita coisa. Mas a gente tende a acreditar bastante no bom senso. Mas, hoje, a gente tem que trabalhar com as informações que a gente tem hoje. As informações que nós temos hoje é que essas penalidades elas vão ser aplicadas de alguma forma. Tá? Então, a primeira questão são essas 3 pessoas, esses 3 momentos, né, de aplicação da LGPD. Depois disso, a gente precisa fornecer treinamentos para essas pessoas, né, para as pessoas que estão dentro da empresa. E muita gente acha que não, mas pequenas coisas podem se tornar, né, um vazamento, podem se tornar um vazamento interno. Pouca gente fala sobre vazamento de dados interno, que é quando o quê? Quando um setor da empresa tem acesso a questões sigilosas de outro setor da empresa. Isso não pode acontecer. Então, eu não posso ter essa mistura de dados entre setores. Então, é claro que o RH, por exemplo, ele tem dados que a área de compras não precisa ter. Ela não precisa sequer acessar esses dados. Por exemplo, estou falando de uma empresa, né, que faz compras, sei lá, que precisa fazer compras. O RH, quais são os dados que ele tem? Os nomes dos funcionários, onde eles moram, qual que é o CPF, normalmente a foto deles, qual que é o estado civil. Dependendo da empresa, se são empresas que têm alguma questão de salubridade, prontuários médicos, enfim. A área de compras precisa ter esses dados? Não. Então, o vazamento interno desses dados, ele pode, sim, ser considerado uma infração nos olhos da Agência Nacional. Olha o problema. Então, a cultura, para mim, é o nosso maior problema na aplicação da LGPD. Porque você vai entrar na empresa e você vai mexer estruturalmente nela. Então, por exemplo, eu até brinco bastante aqui dentro, muito com a comunicação, né, Dani? A Dani, às vezes, acho que tem vontade de me matar. Post-it. Oi, Doug, tudo bem? Post-its. Ali tem muita gente que fazia isso. Sei lá, senha do token. Aí escrevia a senha do token no post-it e deixava o post-it no computador. Para quem quiser passar na frente e ver qual que é a senha do token. Hoje, com o seu token, você faz o quê? Tudo. Você acessa ECAC, você faz seu imposto de renda, você tem acesso a tudo. Você tem acesso a processos, no nosso caso, né, nós temos acesso a processos de clientes, processos em segredo de justiça. Então, uma outra área da minha empresa pode ver ali um contábil de uma empresa. Toda a vida financeira contábil da empresa tem acesso por meio de um token. E a senha desse token está lá, num post-it, estampado no computador para quem quiser ver. Então, essa é a primeira questão. Muita gente, isso aqui acontece bastante em todas as empresas, muitas pessoas vão levantar da sua mesa e deixar a tela do computador ligada. Inclusive, e já vi muitas vezes, no WhatsApp Web. Cara, e isso é muito comum de acontecer. Então, assim, é uma microprática de eu ensinar que a pessoa, na hora que ela vai levantar, ela vai desligar a tela. Pronto. Feito. É isso aí. Mas isso, até para a gente ensinar, depender da pessoa, às vezes ela já tem hábitos muito firmes e grudados nela, e tem pessoas que têm muitas dificuldades com micromudanças, elas não vão fazer. E isso é LGPD. Então, nós que somos advogados, né, e a palestra é muito destinada a gente tem que pensar um pouco mais na prática disso. Então, assim, já li a legislação toda, sei como funciona. Tá, mas você entrou lá dentro da empresa e viu como que a empresa está funcionando? Então, vou dar um exemplo. A gente tem um cliente aqui, obviamente não vou falar o nome. Quando eu fui fazer a primeira visita técnica dele, eu estava na recepção, assim. Do meu lado, tinha um vidro transparente. E eu, que estava na recepção, como qualquer outro cliente, qualquer outra pessoa, eu olhava para a minha esquerda, eu via a tela de todo o back-office da empresa. Todo.
E aí eu perguntei para o dono da empresa, tá, aqui, quem que fica aqui? Ah, não, aqui fica o meu financeiro, aqui fica meu RH, aqui fica o meu comercial. E as telas, todas viradas para o vidro. Todas. Aí eu falei para ele, você vai ter que tapar esse vidro. Porque o seu cliente, se ele for um pouquinho mais malicioso, né, ele vai olhar para o lado e ele vai ver que você, né, o que toda a sua empresa está fazendo, todo o seu back-office está fazendo. Além disso, esse mesmo cliente, eu cheguei na sala dele, ele era o presidente da empresa, né, o dono da empresa, e a sala dele não tinha qualquer tipo de segurança, não tinha uma tranca, não tinha nada. Aí eu perguntei para ele, qualquer um pode acessar a sua sala? Ele, não, ninguém entra aqui, não. Aí eu, tá, não estou perguntando isso, eu estou perguntando se você tem algum tipo de segurança na sua sala. Ah, não. É uma porta que fecha daquelas... Nem se chega a ser drywall, mas tem muito em repartição pública, aquela parede bem fininha, de plástico, quase. E aí, quando eu entrei na sala dele, a mesa dele, tomada de papel. Tomada. Era papel por tudo, ele não tinha nem espaço para respirar. E aí eu perguntei para ele, esses papéis são o quê? Ah, não, ó, aqui eu tenho nota fiscal, aqui eu tenho contrato com o cliente, aqui eu tenho contrato com o fornecedor e tarará. E eu, mas você não tem um arquivo? Aí quase que ele falou assim, lá garantia sou eu. Ele falou assim, não, o arquivo sou eu, é a minha mesa. Aí eu, tá, e você não tem isso aqui digitalizado? Ah, dá muito trabalho digitalizar. Muito trabalho digitalizar. Aí eu olhei para ele e falei assim, você vai ter que digitalizar tudo. Porque, assim, inclusive, por exemplo, ele falava, a faxineira, ela acessa a minha sala. Tá, mas você tem um controle de acesso dela? Você sabe que horas que ela entrou na sua sala? Para que, se houver algum vazamento, você tentar ligar os fatos. Ah, não, ela não faz controle de acesso, não. Eu falei assim, cara, você cola um papelzinho assim na porta e fala assim, entrei, tal hora, tal dia, enfim. E é uma empresa grande, é uma empresa de relevância econômica aqui no Distrito Federal. E olha só, e na cabeça desse empresário, ele pensava assim, o meu negócio, ele não é um negócio assim relevante no sentido de dados. Porque, de fato, ele é um prestador de serviço, o serviço dele é físico, é palpável. Então, ele entrega o produto efetivamente para o cliente. Então, na mentalidade dele, a adequação da LGPD, ela era só e somente só para empresas de tecnologia, hospitais, prontuários. Ele achou que ele, como era um serviço antigo, um serviço comum, não se aplicava. Eu falei assim, cara, estamos com um problema. Temos um problema aqui. Então, assim, a gente teve que mudar muito a cabeça dele, de falar assim, meu amigo, você lida com muito dado. Ele tem os dados de todos os clientes dele, funcionários. Ele tinha uma fábrica, né? Tinha um chão de fábrica ali. Ele tem os dados de todos os funcionários. E aí tem empresa que fala assim, não, mas eu não lido com dado, porque eu não lido com cliente, eu só tenho um cliente, sei lá, tem empresas que são assim. Tá, e os seus funcionários? Eles não têm dados? Como que você contrata? A pessoa entra e fala, agora estou trabalhando aqui, tá bom? E você deixa entrar? Não, você colhe dados dos seus funcionários. Você colhe minimamente alguns dados, né? Então, a nossa própria cultura da gente entender por que os nossos dados eles são importantes hoje, também precisa mudar. Então, hoje, assim, todo mundo aqui é jovem, viu, Rude? Nem está me olhando. Hoje, o que os dados representam hoje? Dinheiro. Dados hoje são dinheiro. Então, qual que é, por exemplo, o negócio do Facebook? O que o Facebook faz? Negociação de dados. Ele não te conecta às pessoas que você tem saudade, né? O grande métier dele é essa troca de informações com empresas dispostas a comprar aquele banco de dados que ele tem e a inserir propagandas naquilo e a desenvolver um algoritmo que vai me dizer o que eu gosto e que vai me mostrar o que eu gosto. Mas eles só vão fazer isso a partir do quê? Dos meus dados. Então, hoje, as empresas de telefonia elas se estapeiam por quê?
para comprar um banco de dados. É isso que elas querem. Elas querem banco de dados. Uma vendendo para a outra. A gente já teve casos de conselhos de classe vendendo o seu banco de dados para empresas parceiras, sem a anuência daquelas pessoas. A gente já teve vazamentos de dados de conselho de classe. Por que eu estou falando muito de conselho de classe? Porque o conselho de classe, vocês imaginam, vamos pegar o conselho de arquitetura. Vocês imaginam quantos arquitetos tem no Brasil? E os conselhos de classe, e nós fazemos parte de um que é bem atuante, eles detêm dados financeiros nossos. Eles detêm, às vezes, nossa digital, eles detêm diversas informações que são valiosíssimas no mercado. Valiosíssimas. Então, primeiro que a gente tem que pensar, os nossos dados eles valem dinheiro. Não é à toa que, muito antes da gente, né, a União Europeia e os Estados Unidos já estavam se mexendo nesse sentido, de entender que esses grandes conglomerados, né, Facebook, Google, eles fazem a vida deles com análise de dados, análise, coleta de dados e, depois disso, uma mensuração de quais são os meus interesses, né? Então, assim, eu sei que todo mundo já deve ter visto aqueles documentários da Netflix, privacidade hackeada e tal, e eu acho que são excelentes documentários, óbvio, eles têm uma linguagem, às vezes, muito mais fatalista do que realmente ocorre, né? Mas eles são muito interessantes para a gente começar a mudar a nossa própria cultura, de ter mais cuidado do que aonde que a gente está fornecendo os nossos dados. Então, além da cultura, que a gente tem que se preocupar bastante, outro desafio que a gente tem quando a gente vai aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados é a gente tentar entender o negócio do nosso cliente e tentar fazer ele entender quais são os dados que ele realmente precisa. É outro desafio muito grande. Então, assim, eu já fiz compra na internet que já me perguntou a minha sexualidade e qual que era a minha etnia. Qual que é a relevância disso para uma compra de um produto? Aí você pode falar, não, Sofia, isso é pesquisa. Ah, excelente, pode fazer pesquisa. Mas hoje, para eu ser parte de uma pesquisa com os meus dados, o que tem que acontecer? Consentimento. Então, parte da cultura, hoje, a coisa mais difícil da gente fazer também o cliente entender é o que é consentimento. O que é consentimento expresso, o que é consentimento tácito, o que a lei exige que haja consentimento ou não, quando que ela exige. Então, assim, na própria lei, que já teve oportunidade de ler, vocês vão ver que existem alguns casos que o consentimento ele é mitigado. Mas é óbvio que são casos extremos. Então, é numa emergência de saúde, é numa ocorrência policial, é numa operação policial. São questões afetas ao Estado e às informações que ele precisa de você. Só que também não é solto assim. O próprio Estado, e é um problema colossal que a gente vai enfrentar, eu vou falar um pouquinho disso, ele também tem que estar adequado à LGPD. Então, para ele pegar os meus dados, mesmo que seja de forma emergencial, mesmo que seja de forma que o meu consentimento ele é dispensado, ele tem que me garantir que o tratamento daqueles dados que eu não consenti que ele pegasse seja feito de maneira correta. Afeta a legislação de proteção de dados, ainda que eu não tenha consentido. Só que isso não ocorre para empresas privadas, excetuando o hospital, que é a questão de emergência de saúde, etc. Mas as empresas privadas, que são a enorme maioria dos nossos clientes, o consentimento ele tem que ser a chave para ele conseguir trabalhar bem. E mais do que o consentimento, mesmo os dados que eu considero necessários para a minha operação, eu tenho que explicar para ele, olha, eu estou pegando o seu CPF porque eu vou emitir uma nota fiscal. Na nota fiscal eu preciso dos seus dados fiscais, mas nós aqui, né, estamos adequados à LGPD, você pode ficar tranquilo, não haverá um vazamento de dados, tarará, tarará, tarará. Então, mesmo os dados extremamente necessários para você efetuar, por exemplo, uma compra online, eles têm que ser
muito bem descritos. Eu tenho que informar aquela pessoa que está comprando por que ela quer. E isso é outra coisa que é muito difícil das pessoas entenderem. E é uma ferramenta que um programador ali faz com o pé nas costas. Um avisozinho ali, dizendo, estamos pegando seus dados por causa disso, disso e disso. Ou a empresa ela está proibida de fazer pesquisas, por exemplo? Não. Se eu sou uma empresa, hoje é muito comum que eu queira saber qual que é o meu público. Porque, às vezes, eu quero abrir um leque para um outro público. Então, assim, eu sou uma loja que vendo roupa, só que eu estou vendo que só está comprando adolescente. Pô, eu quero entrar no público mais adulto, eu quero, sei lá, vender roupa de trabalho e tal. Mas como que eu sei disso? Fazendo pesquisa. Tem que, né, sei lá. Mas essa pesquisa, ela tem que ser feita de forma que a pessoa saiba que ela vai fornecer uma pesquisa, que ela vai fornecer outros dados além dos necessários para que ela participe de uma pesquisa que vai ajudar a marca a melhorar ou expandir o seu serviço. E agora eu pergunto para vocês, custa alguma coisa você informar o cliente disso? Nenhuma. Não dói. Entendeu? Então, só que fazer o cliente entender é muito difícil. Mas eu não preciso mais fazer. Antes eu fazia do jeito que eu queria. Antes eu pedia todos os dados, a pessoa, se ela não me desse os dados, ela não comprava. E é isso aí. Tá, agora não é assim. Agora eu só posso obstar, por exemplo, uma compra se a pessoa, mesmo depois de saber por que eu preciso daquele dado, não quer me dar um dado essencial. Dados não essenciais, eu não posso negar o acesso a serviço de ninguém. Então, está aí outra modificação no entendimento do empresário. Então, assim, a pessoa não quer fornecer a idade dela. Tá bom. Para ela comprar, o que ela tem que me fornecer? Um produto na internet. O endereço, o nome e o CPF. E os dados que ela vai pagar. Se ela for pagar de boleto, então, nem isso ela precisa. Mas, se ela for pagar cartão de crédito, os dados do cartão. É isso aqui. Se ela não quiser me dar um desses, ela não pode fazer a compra. Ok. Agora, se eu pedir a idade dela, ela não quiser me dar a idade, eu posso pedir a compra? Não. Então, fala, Paulo. Existem dados que algumas compras não são essenciais, mas para outras são? Com certeza. Se você quiser comprar no Zé Delivery da vida, uma loja de delivery. Não, com certeza, com certeza. É por isso que a gente tem que fazer um esforço muito grande de entender o negócio daquilo, né? Então, eu sou uma loja de tabaco, uma loja de bebida. Para mim, é essencial que eu saiba se a pessoa tem 18 anos ou mais, para que eu não corra o risco também de eu tomar uma penalidade por estar vendendo bebida e cigarro para menores de idade. Mas são coisas, por exemplo, na internet eu posso colocar assim, você é maior de 18 anos? Você é responsável pelos dados que você fornece. Então, assim, uma coisa que até... Eu fiz uma conversa parecida, só com o pessoal da comunicação. E aí, uma coisa que surgiu a pergunta, e eu não sei se ela vai surgir, mas eu já, com o seu gancho, eu já vou respondê-la. O pessoal me perguntou assim, tá, Sofia, mas é o seguinte, e se ele mentir algum dado? Por exemplo, se eu pedir para ele marcar que ele é maior de 18 anos para fazer uma compra, que é necessário, né, que esse dado é necessário. E se ele mentir, o que eu faço? E aí vem o outro lado da LGPD. O responsável pela veracidade dos dados é o próprio titular. Eu, como empresa, eu sou responsável pela guarda e tratamento dos dados que aquela pessoa me forneceu. Eu não sou responsável pela veracidade dos dados que aquela pessoa me forneceu. Então, assim, tem como você mitigar um pouco isso, assim, não pedindo a idade exata, mas vendo se realmente é maior de 18 anos, enfim. Mas se mentir é uma responsabilidade dele. Né? É o que ele faz. Mas aí também começam outros problemas que a gente não vai entrar aqui. Tá, mas a veracidade dele, só que daí se ele comprar presencialmente, mesmo assim, o posto de gasolina que vendeu cerveja para o menor pode ser implicado, tal, não sei o quê. Então, são problemas que a gente ainda vai ver acontecer. Então, que nem eu falei, a gente está no momento de vacácio, a gente não tem todas as respostas, a gente está tentando trabalhar com o que a gente tem. Hoje, como que funciona a sistemática da LGPD? A empresa é responsável pelo quê? Guarda e tratamento. E destruição, eventualmente, claro, né? Diga.
e uma festa. Tem lá, depois todas as vendas dos ingressos são por aplicativo. Sim. Ele vai me falar que tem mais 18 anos, compra a festa, eu peço a identidade dele na porta, porque para ele comprar ele tem que ser maior, Sim. tem que ser declarado. Aí entra a vara da infância lá e compra a minha festa porque achou o menor bebendo. Teria como me defender, inclusive, falando, mas ela declarou que era pouco, seria minha obrigação, hoje por isso é outro. Esse é um problema que a gente ainda não está vendo, né? Mas acho que a gente vai ver bastante, porque a legislação, a legislação ela fala muito isso, né? Que o responsável pelo o quão verdade é esse dado é o titular, apenas o titular. Só que daí a gente começa a ter aquele choque de outras legislações que a gente tem que ver como que vai funcionar. Então, assim, eu não sei te dizer hoje, porque ainda não aconteceu, se é uma defesa que vai colar. Se é uma defesa, tipo assim, olha, cara, eu fiz tudo com relação ao que a LGPD pregou, o responsável pela veracidade dos dados é o titular, o cara me disse que ele tem 18 anos, a gente, né? Ou se não vai colar, ou se a gente vai ter que encontrar mecanismos ainda mais fortes dentro da legislação. Ou se, por exemplo, o STF vai chegar e vai dizer que não, que a empresa ela é responsável, sim, pela veracidade dos dados e que ela tem que dar um jeito de averiguar a veracidade desses dados. Então, como a gente ainda não viu isso acontecer, a gente não sabe como que vai ser. A gente tem hoje ainda somente o espírito e a letra da lei, infelizmente. Mas acho que é muito interessante a gente já começar a sentir o termômetro disso, porque, que são potenciais clientes, né? E dois, que às vezes é uma fiscalização que ela pode ser inefetiva, porque a gente também tem que pensar no interesse do menor, sei lá, você está dando bebida alcoólica para o menor também. Então, esse caso eu acho muito complicado, entendeu? Mas vamos ver o que vai rolar na legislação. Tem alguns processos nossos que ele não trata especificamente da venda do ingresso para menor, mas trata do ingresso desse menor no estabelecimento, no nosso caso aqui é o parque de exposição, né? 2 parques. A responsabilidade é de quem está realizando a festa, independentemente de como aquele menor, por exemplo, teria comprado aquele ingresso. Então, ele comprou na internet, mentiu na compra, né? Ele não deveria ingressar. Como o estabelecimento vai ressarcir ele do ingresso, aí é um outro problema. Mas a infração do ingresso, a responsabilidade é toda. Ele sempre vai ter. Ele sempre vai ter, sempre vai existir. E no caso de bebida, por exemplo, imagina, eu estou em casa, eu tenho um filho menor, meu filho vai e pede uma bebida e se coloca como maior, utiliza o cartão de crédito e tudo mais. O entregador da bebida, ele é o responsável. A gente tem um problema isso com o iFood, porque hoje o iFood na entrega, ele tem várias distribuidoras de bebida que estão dentro do iFood, e o iFood não confirma essa identidade, né? E ele tem que confirmar, porque a responsabilidade é dele, ele está entregando o produto. Mas ele utilizou o rap. O problema dele, a responsabilidade continua sendo do entregador responsável pelo fornecimento do produto. Hoje o iFood ele já está tentando se adequar. Se você pede uma promoção que tem uma cerveja, na hora da entrega, o entregador ele pede para você confirmar a sua data de nascimento. E ele pega e dá um ok lá na. Eu atuei como jurídico de uma grande empresa por muitos anos. Teve um caso assim para mim que foi um mostrando fantástico, mas foi basicamente o seguinte: uma fraude numa habilitação de um terminal telefônico. Aí como é que a empresa ficou sabendo, né? A empresa não teve o pagamento, né? A empresa instalou o terminal para aquela pessoa menor, não houve o pagamento de várias mensalidades e a empresa negativou a criança. Aí o que a mãe fez de má fé? Entrou com ação no PROCON, afirmando que, empresa, você fraudou, você utilizou os dados do meu filho de forma falseada e instalou um terminal telefônico na minha residência. Essa foi a alegação. E quando ela alega isso, a mídia pega essa informação, divulga a informação no mercado. Isso foi divulgado pelo Fantástico, demais mídias que na época eram mais sólidas, vamos dizer assim, né, de grande repercussão. Isso parou no Conselho de Administração da empresa, governança, compliance, todo mundo atônito para verificar por qual motivo a gente instalou o telefone na casa dessa criança. E aí o jurídico que teve que dar uma solução. O que a gente fez? A gente verificou a árvore genealógica toda da família do indivíduo, da criança. E conseguiu demonstrar o seguinte, que toda a família já estava negativada. Que o único infeliz com o CPF ativo, que não tinha uma restrição, era a criança.
e conseguimos demonstrar na época que todas as ligações que foram utilizadas por esse terminal de telefone, desse menor, foi feito por essa família. E aí a questão reverteu, aí entramos com medidas criminais contra a mãe da criança e outras ações indenizatórias. E na época a gente preferiu sugerir para a governança da empresa, o Conselho de Administração, que não divulgasse mais a informação com direito de resposta, porque estrategicamente era um assunto que poderia prejudicar mais do que beneficiar. Mas é um assunto clássico. Como que ele instalou? Porque o instalador, quando foi lá, ele tinha que pegar o aceite. Inclusive quando você vai instalar a internet hoje, eles falam tem que ter um maior de 18 anos na casa, tarará. Ou seja, houve sim uma falha da empresa. Apesar da justificativa que conseguiu se dar, construir de forma argumentativa, houve sim uma falha. Mas qual foi o resultado? Teve julgamento? Teve, ela foi condenada. Foi condenada. A mãe foi condenada. E no PROCON, a empresa ética conseguiu reaver uma multa, seria uma fraude na habilitação, basicamente. Aí conseguiu reaver, porque viu que tinha uma má-fé por trás daquilo ali. Pois é, assim, uma coisa que a gente ainda vai ver, com base em todos esses casos, é como que a LGPD ela vai se comportar nesses ambientes que ela tem ali, às vezes, conflitos com outras normas, né? Então, que nem eu falei, o que a gente tem hoje de LGPD? Que o titular dos dados é responsável pela veracidade dos mesmos. Mas a gente já tem um ambiente jurisprudencial que já nos mostra que provavelmente as empresas elas vão ter mais problemas. Então, assim, quais são esses problemas? A gente tenta mapear todos os dias, né? Então, todos os dias a gente está mapeando problemas, mas a gente só realmente consegue saber quando ela começar a valer de verdade. E para mim esse é o grande erro da LGPD, ela ter demorado tanto para ela realmente começar a colocar no mundo, na sociedade, suas disposições, porque a gente já está desde 2018 discutindo, e acaba que isso gera ansiedade de um lado e descuidado de outro, né? Então, assim, por que muita gente fala que a legislação não vai pegar? Porque, inclusive, tem hoje gente apostando em mais um adiamento. Já tem pessoas falando, não vai ser agosto de 2021, não. Agosto de 2021 a pandemia não vai ter acabado. Porque o grande mote para o adiamento do ano passado era assim, cara, a pandemia está rolando, as empresas já estão todas estribuchadas. É sério? Era muito esse ambiente, né? A gente não tem nem a NPD formada ainda, cara. Você quer você quer que comece a valer essa legislação? Tá, então vamos adiar. Vai ser agosto de 2021 agora. E já tem gente falando que, pelo fato da gente, provavelmente em agosto, né, ainda estar, às vezes, numa segunda onda muito pior que a primeira, que vai haver um novo adiamento. Eu realmente não gostaria que houvesse um novo adiamento, mas, assim, a gente vai ter que ver ali para acontecer. Eu não acho que vai acontecer. A LGPD ela vai ser uma fonte de arrecadação do governo, né? A gente tem que pensar um pouquinho nisso também. Então, o governo precisa arrecadar e vai ser por onde ele vai conseguir arrecadar naquele momento. Sofia, em 2019, foi em novembro de 2019, a gente participou de um congresso em São Paulo, um congresso gigantesco da Gartner. Então, a Gartner promove vários eventos anuais, né? E esse foi o maior evento da Gartner naquele ano, específico no Brasil. Então, realmente, a quantidade de prestadores de serviços, empresas, realmente de tecnologia, eu nunca tinha participado pessoalmente de um evento tão grande. Então, lá deviam ter mais de 300 expositores, né? Por que a gente participou como escritório de advocacia? Acho que a gente deve ter sido praticamente o único presente no evento como vinculado ao Gartner, né? Porque a gente realmente foi com a pegada da LGPD. A gente pensou, né, só vai ter empresa de tecnologia, os principais players, os executivos das grandes empresas vão estar lá e a gente consegue apresentar o nosso produto, que é a aplicação jurídica da LGPD. Só que, para nossa surpresa, foram 3 dias de evento, realmente muito bacana o evento, para quem gosta de tecnologia. A nossa percepção foi que praticamente todos os expositores que estavam ali, eles não estavam minimamente preocupados com a LGPD.
estamos falando aí das principais empresas de tecnologia mundial, né? Então, foram pouquíssimas as empresas que tinham produtos da LGPD, mas toda vez que a gente abordava elas em relação aos produtos, eram produtos específicos de tecnologia, que é o segmento, mas distante da parte legal, da parte jurídica. E a gente não conseguiu avançar tanto, né, como a gente estava prevendo, nessa parte jurídica, de uma parceria, de uma relação, até para saber como isso seria ser implementado. E aí a minha conclusão foi, por conta da cultura. A cultura deles, aqui no Brasil, ainda é muito limitada no sentido da aplicação efetiva da lei. Por quê? Minha visão também, pelas penalidades que existem hoje na LGPD, minha visão, era realmente para os empresários estarem muito preocupados da implementação, das premissas da lei e da aplicação efetiva. E o que a gente vê é que isso não vem ocorrendo. Para nós, como advogados, é basicamente o mesmo que aconteceu e vem acontecendo na questão do compliance. O compliance, a questão da governança corporativa, ele tinha como premissas a aplicação de um programa de compliance que cada empresa que tem em relação com o governo, seja estadual, municipal, federal. Então, todas essas empresas deveriam ter um programa de compliance. Tem uma diferença só em relação ao limitador de valores de contratos, para que ela tenha um programa de compliance internamente. Mas aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem um mundo de empresas que tem que ter um programa de compliance interno. A gente conseguiu fazer de 2 ou 3 empresas, né? Mas ainda em relação à cultura da aplicação da lei, a gente vê que o desinteresse dos empresários é claríssimo. E quando se propõe a fazer, é um programa de compliance, de governança corporativa, muito limitado apenas para cumprir os termos da legislação, sem se atentar que aquilo realmente é um motivador para ele implementar o compliance da empresa dele, para as práticas anticorporativas, enfim, todas elas serem aplicadas de forma sistemática. Essas práticas, elas normalmente doem muito no empresário, porque a LGPD também ela é um compliance, né, a nossa aplicação, porque quem sabe de governança sabe que a governança ela vem de cima para baixo. E, às vezes, isso dói muito na presidência, nas diretorias, e eles acabam sempre pedindo serviços pro forma, né? Então, a gente já teve também empresas que vieram pedir, não, só faz o manual da LGPD, faz só os termos de uso aí. Cara, como que eu vou fazer isso? Querendo ou não, vai ser meu nome no manual ali para... Então, falta de maturidade empresarial. Sim. Esse evento do CAC, a gente percebeu isso claramente. Totalmente. No momento que apertar o sapato, com multas e responsabilidades civis reiteradas. Aí que eles vão querer aplicar. E a gente vendendo um produto preventivo mais barato do que se a gente for quando fazendo gagar no desespero, eles não querem. De fato, é o que o senhor falou, é maturidade empresarial. Eu concordo, Sofia, com a professora que você está dizendo, de que a implementação da lei ela tinha que vir casada. Com certeza. Ou seja, ela tinha que vir já com a NPD já pronta, Sim. formatada e com todas aquelas premissas construídas para que quando foi divulgada, né? Agora foi promulgada e leva a Cássio lá. Acabou. A partir daquele momento ali já tem aplicação imediata. Por quê? Todo mundo, os principais deles, eles já estavam monitorando a promulgação da lei, as prorrogações que ocorreram, então está todo mundo ciente. Mas, por conta da insegurança da efetividade da lei, os empresários ainda têm essa cultura de que não vai pegar, porque para nós, advogados, é um absurdo. A lei não vai pegar. A gente já existe essa pegou. hipótese de lei não pegar? Não existe. A lei está aplicada, acabou, é porque isso é todo mundo. Então, eu acho que é mais uma questão de cultura que tem que ser trabalhada. Totalmente. Eu não sei se a gente já está na fase que pode fazer pergunta. Não, conversa. Enfim, assim como eu tenho uma curiosidade muito grande de como é que esse mundo todo vai afetar justamente a inter-relação pessoal, principalmente da comunicação, né? Porque a comunicação é engraçada, e o jornalismo em especial, ele trabalha num mundo que oscila de tendências e tenta romper fronteiras. Eu vou dar esse exemplo agora do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Apesar de toda essa confusão que houve, o bloqueio do Trump nas redes sociais, principais, nas 3 grandes redes. Hoje ele só tem o TikTok. Exatamente, ele só continua tendo o TikTok. Isso provocou também um debate se isso é ou não uma censura. Sim. Se ele tem ou não o direito de manipular, por mais irresponsável, vamos dizer que seja,
se ele tem o direito de dizer assim, olha, eu não concordo que a minha eleição foi fraudada. Ele tem direito para fazer isso, porque ele não tem direito de incitar o crime. Que eu acho que é isso que baseou a decisão do Facebook, do Twitter e do Instagram. Mas assim, ele tem direito de defender o patrimônio político dele. Então eu estou vendo que nas redes estão começando a surgir algumas vozes dizendo assim, os perigos dessa decisão, porque vamos supor, amanhã ou depois, o Facebook acha que um presidente brasileiro, eu não estou falando do atual, pode ser qualquer um, né, fez uma colocação que é subjetiva, que o Facebook considera criminosa ou antiética e corta a conta do cara. Você vai tirar ele de um mundo que é o nosso mundo hoje. Então esse é um debate muito rico, que eu acho que ele vai ganhar corpo aí nos próximos dias, né? Que as redes sociais, gente, elas hoje, vocês sabem da força que ela tem, a gente não precisa escrever, mas as redes sociais, elas hoje, assim, é difícil. Você quer punir um filho hoje, você tira o celular dele. Se você tirar ele do mundo das redes sociais, você está provocando pior do que bater com vara de goiabeira. Entendeu? Que já não é politicamente correto, antigamente era, né? Então, assim, a minha pergunta, na verdade, eu fiz essa introdução para tentar entender como é que isso se impacta, porque assim, como vocês, né, como nós somos aqui um escritório de direito, de advocacia, vocês têm que ter uma relação também com o mundo da mídia, da comunicação, das redes sociais, que não deixa de ser comunicação, na essência, né? A comunicação integrada hoje é uma coisa que permeia todas as empresas, não tem como você trabalhar com todas as ferramentas. Assim, como é que isso vai impactar nesse mundo da comunicação? Você veja só, um exemplo, né? Quando eu estive no governo, uma das coisas que mais dava trabalho para a gente era a LAI. Que a LAI tem prazos que não são o prazo de fechamento de uma matéria. Quem trabalha com jornalismo, gente, assim, todo dia você tem que matar um tigre, porque você tem que botar um jornal no ar. Isso tem um prazo que você tem que enviar a matéria, o prazo que isso vai ao ar. Né? E a LAI não, a LAI dá 30 dias, tem aqueles prazos da LAI, que muitas vezes o jornalista malandro é o seguinte, ele manda uma pergunta capciosa, né, para o secretário de imprensa, para o secretário de comunicação, para o presidente da República, para o ministro, e o cara não responde. Uma das técnicas de você lidar com a imprensa é não responder. Né? Muitas vezes você não se compromete ao não responder, o cara vai ficar bravo, vai chegar só, não vai. Sim, mas não deixa de ser uma estratégia, né? Pode ser perigosa, às vezes é o caso assim, quando você não responde, pode passar a impressão de que ou você teme aquele assunto, ou você não tem uma resposta para aquilo. Então, isso é uma decisão muito complexa que tem que ser tomada, né, com o cliente. Mas, assim, eu queria entender primeiro, se a LAI e a LGPD, elas conversam, se esbarram, qual é o limite delas? E como é que isso pode afetar o mundo lá fora, da comunicação, das redes sociais, quais são os limites? É a prática, falta alguma regulamentação? Eu queria aí a abordagem jurídica para essa questão. Então, até só antes de responder, aconteceu muito parecido aqui, mas aí aconteceu movido por uma decisão judicial. Depois da CPI das fake news, né, o Alexandre de Moraes ele mandou cortar diversos perfis que também foram sumariamente excluídos. Mas, para mim, o que aconteceu com o presidente Trump foi até mais rígido, porque as redes sociais elas agiram sozinhas, né, sem nenhum motivador judicial. Elas só tiraram ele do ar. Mas a gente tem essa discussão muito grande aqui. Quando isso aconteceu aqui, a discussão era muito assim, tá, mas eu estou tirando ele do mundo, né? Porque hoje o Twitter, a gente conversou ontem muito sobre Twitter, né? Hoje o Twitter, ele querendo ou não, é onde as coisas acontecem. Virou isso, né? Acabou que é quase que o diário oficial. Isso começou muito com o Trump. Ele que começou a usar o Twitter para falar de questões oficiais, falar e ele fazia os tweets dele falando assim, witch hunt, e tal, e tudo em letra maiúscula, enfim. E acaba que os outros chefes de Estado eles foram fazendo a mesma coisa, secretários, prefeitos, governadores, todo mundo começou a fazer isso. E essa, para mim, é uma discussão muito profunda, porque e a discussão nos Estados Unidos é muito o seguinte, ele incitou, não incitou, é crime, não é crime, e acaba que o Facebook, até para não se prejudicar em nada, ele vai e corta o acesso, agora indefinidamente, né, do presidente Trump nas redes. E aqui a gente teve isso, mas os perfis já foram resgatados no final das contas, a decisão caiu, mas enfim. A gente tem um grande problema.
até o momento, a gente tem discussões muito incipientes sobre a lei e a LGPD. Tá? Se você for ali nos motivos da LGPD, são poucas as leis que se conversam, né? Ali, quando a gente tem a exposição de motivos da lei, a gente não vê muito a preocupação, tirando ali marco civil, tal, e olhe lá, uma coisa ou outra, um dispositivo ou outro da lei, não existe essa conversa muito forte entre as legislações. A gente tem alguns temores com relação a isso. Eu te digo o que a gente conhece que vai acontecer, tá? Provavelmente é o Supremo que vai ter que dizer qual que é o caminho, se elas podem coexistir em algumas disposições, se vai valer mais uma, se vai valer mais outra, ou se elas não conversam, se elas são coisas completamente... Até onde eu vi, foram poucas as vozes que falaram assim, ei, a gente tem que fazer a conexão mais próxima dessas leis. A gente tem que pegar as leis que já existiam. Por exemplo, a lei do cadastro positivo. Ela, em tese, ela não conversa intimamente com a LGPD. A gente não teve um debate íntimo do cadastro positivo com a LGPD. O que a gente tem é, assim, pelo que os juristas leem as duas leis, interpretam as duas leis, provavelmente o cadastro positivo ele vai conseguir subsistir. Ele não vai precisar ser tirado, né? Mas não houve uma conversa. Então, assim, o que eu, na minha opinião, e aí eu até convido todo mundo a falar, na minha opinião, isso aí são questões que vão ser levadas para o Supremo, e o Supremo que vai ter que decidir como que vai ser a coexistência dessas normas que todas, querendo ou não, falam de dados. De alguma forma, já são normas pré-existentes. Óbvio, não, a lei, como a lei do cadastro positivo, não são normas finais, né, terminativas sobre dados, mas elas tratam de dados, que são posteriores à própria LGPD. Então, como o Congresso, eu não sei se foi falta de preocupação, eu não sei ainda entender o que aconteceu, por que o debate foi incipiente nesse sentido. Eu vi muito debate sobre a NPD, sobre as penalidades, sobre como que vai ser a fiscalização, mas sobre a coexistência dessas normas eu não vi. Eu não sei se, às vezes, é porque eles pensam que elas podem coexistir, talvez, pode ser já uma coisa assim, não, elas podem coexistir. Alguns estados já têm. É por estado, exatamente. Porque, assim, eu tive na Bloomberg, não sei se vocês tiveram, o Mike Bloomberg, aquele milionário que tentou ser candidato a presidente. Sim. Eu tive a oportunidade de estar com ele lá em Nova York, né, e visitei a redação da Bloomberg, que é uma redação, um conceito, assim, a empresa dele é uma empresa muito diferente. É uma empresa que trabalha com inside information muito forte, porque ele mexe com o mercado financeiro, imagina nos Estados Unidos. O cara me disseram, quando eu estive lá, inclusive, que ele tinha uma fortuna 10 vezes maior que o próprio Trump. Ele é muito rico. Né? E, assim, eu fiquei impressionado com a redação. Primeiro, assim, eles têm uma mistura de... Vocês conhecem como é que é o esquema de trabalho da Google, né? Que é bem aberta, bem... É muito parecido, só que, assim, eles têm os workstations deles, são todos abertos. É tudo como aqui, vidro e tudo que é lá. Ele mesmo não tem um gabinete fechado. Ele tem um gabinete assim voltado para o que seria a redação toda da Bloomberg, mas chega aqueles painéis em que ele fica acompanhando o mundo inteiro, como é que estão as bolsas, o dólar, o índice, o Nasdaq, aquela desgraça tudo lá. E ele, assim, ele é um cara que trabalha de multimilionário com camisa de uma gravata frouxa, negócio sem paletó, e recebe chefes de Estado desse jeito. Então, e é um cara de uma outra geração, ele não é um garotão, não é da turma do maior milionário do mundo lá, né? O cara que tem 1 trilhão lá. Então, assim, do Musk. Então, o que me chamou a atenção é que, assim, uma das coisas que a segurança... Primeiro, quem recebe você lá é um cara da segurança. Sim. Não é um cara das relações públicas, como você esperaria. Então, está sempre o cara da segurança do seu lado, porque ele vai te dando os limites do que você pode fazer e do que você não pode fazer lá dentro. Por exemplo, celulares e câmeras são absolutamente proibidos. Porque o cara com o celular passa aqui tirando foto das telas. E ele deve ter tela ali com informação que a gente, se tiver acesso, você fica milionário da noite por dia. Né? Então, assim, isso eu acho interessante. Você acha que isso vai provocar também uma mudança de comportamento físico
Com certeza. nas empresas. Quer dizer, porque uma coisa que teve hoje, por exemplo, hoje você tem câmera, só não tem câmera no banheiro hoje. Onde você vai ter câmera olhando. Você vê em Brasília mesmo, a Secretaria de Segurança trabalha com o programa de espalhar câmera cada vez mais, porque isso é uma coisa de segurança, né? É difícil hoje você ter um crime e que você, simples às vezes, por exemplo, maltrata um cachorro. Você vê a imagem na televisão, nas redes sociais. Então, como é que vai funcionar isso aí? Por exemplo, o cara vai poder ter câmera, por exemplo, numa redação da Bloomberg, gravando tudo? Sim, assim, o Estado ele vai continuar tendo as câmeras na rua, isso não vai ter problema. O que eu falei? O Estado ele vai ter que se adequar à guarda e tratamento de dados. O que tem que acontecer nas empresas é o consentimento. Eu tenho que informar todos os meus funcionários que eles estão sujeitos a uma câmera. E eu tenho que ter esse consentimento expresso. É o famoso sorrir, você dá sempre filmado. Exatamente. E é claro assim, dentro do ambiente privado, e principalmente na relação de trabalho, querendo ou não, a minha empresa ela tem regras. É claro que eu tenho que deixar... O que é importante? Eu tenho que deixar as regras claras. Eu não posso pegar o funcionário de surpresa... Não. Eu tenho que deixar claro que, por exemplo, ele tem uma rede interna, que ele não pode mexer em certos aplicativos dentro do computador dele, ou que ele está sujeito, de repente, a varreduras no computador dele para verificação de vírus, para verificação de malware, sei lá. Mas eu posso fazer tudo isso, eu posso ter uma câmera na frente do computador dele. Mas ele tem que estar... Hoje, a grande diferença é que ele tem que dar o consentimento expresso disso. Aí, é claro, eu sou uma empresa privada contratando. Você não quer me dar o consentimento expresso, eu não sou obrigada a te contratar. Mas uma vez... Exatamente. Mas uma vez que você está lá dentro, e se eu tenho uma mudança de regra, se eu tenho uma mudança de conduta, eu tenho que fazer todo aquele meu ambiente assinar a mudança de conduta. Todo mundo anuir com a mudança de conduta. Então, essa é a grande diferença que vai ter. Agora, com espaços físicos, eu acho que a gente vai ter, sim, alguns problemas em algumas empresas. Porque, por exemplo, esses ambientes de que nem eu falei, do vazamento interno de dados. Não chega a ser um vazamento grande, mas, às vezes, uma pessoa que não deveria acessar certo dado, né, não tem que acessar. Por exemplo, numa empresa, uma estrutura aqui, né, os dados que a diretoria acessa são diferentes dos dados que a gerência pode acessar. Ou são diferentes dos dados que o RH tem que hierarquizar. Então, um ambiente que, às vezes, você fica todo mundo junto, os computadores em linha, talvez, isso dificulte um pouco esse controle, porque é muito triste falar isso, mas, no final das contas, a gente sempre tem que contar com as pessoas mal intencionadas. É triste, mas a gente tem que contar. Então, assim, eu sei que o Pedro, ele é do financeiro, e eu sei que ele vai embora 7 horas. Então, eu posso dizer que eu vou trabalhar um pouquinho a mais, vou entrar no computador do Pedro e pegar dados financeiros, sei lá, quero sacanear alguém aqui dentro. Enfim, é claro que a gente, como é advogado, a gente tem que pensar em todos os poréns, a gente até tem que ser meio fatalista mesmo. Não estou dizendo que isso aconteça, enfim, graças a Deus isso nunca aconteceu aqui. Vai. Exatamente, agora ele vai ter que mandar o pessoal assinar os termos de consentimento aí para poder fazer o dele. Então, assim, a gente vai ter... Eu prevejo assim, algumas mudanças estruturais mesmo. Que eu falei dessa empresa. Tinha uma parede de vidro para o back-office do cara. Isso eu não posso ter mais. Então, a gente vai ter que trabalhar. Eu não posso mudar meu espaço físico. Tá, cria um sistema de senhas. Senhas que fazem mudança constante. Soluções a gente tem. Você já tem informações de como é que isso está se impactando também no mundo jurídico, nos tribunais superiores? Por exemplo, o Supremo está mudando alguma coisa lá dentro? Lá é tudo bem mais lento. Mas, assim, os tribunais eles já estão apostando bastante em AI, né, inteligência artificial, para controle de precedentes. A gente teve até uma palestra excepcional aqui que a gente aprendeu sobre o sistema do TRF1. Acho que a Carlinha falou com a gente ontem, né? E eu vejo a preocupação deles muito, muito nisso, né? A gente, final do ano, a gente teve aqueles vazamentos gravíssimos no STJ que motivaram até o fechamento do tribunal com relação a dados, né, durante um bom tempo. Então, assim, os tribunais, tudo que vai acontecer no poder público vai ser muito mais lento. Por quê?
as penalidades neles não são as mesmas que para as empresas privadas, né? Mas isso não pode acontecer mais. Eu não posso mais ter um processo no STJ e entender que meus dados vão ser vazados, né? Então, eles são obrigados a se adequar pela legislação. Toda repartição pública. Eu não tenho conhecimento. Você tem, doutor Carlos? Tem, doutor Érico? Corporativismo funcionou bem ali. Funcionou. Direitinho. Eu acho que ainda está caminhando para as coisas acontecerem. Por exemplo, uma vez eu fui com o João Paulo, ele foi em Minas, no Tribunal de Minas, despachar um processo, distribuir lá as ações. E quando a gente vai tratar de algumas questões emergenciais, a gente acompanha o processo do início até chegar na mão de quem vai decidir, né? A gente passa por vários setores. E aí estamos eu e ele lá, né, advogados, passando pelos setores. E a gente chegou num setor, que era um setor que ia fazer a autuação do processo, enfim. E era tipo um aquário, então a gente ficava no corredor, vidro dos dois lados, e a gente nós dois aguardando a distribuição do processo, né? E o curioso é que tinham uns 30 mesas com computadores, todas elas viradas para a parte de vídeo. E a gente até fez um vídeo. Porque boa parte desses computadores, a gente tinha Netflix, a gente tinha YouTube, vocês imaginarem, e pessoas trabalhando em processo. E o que a gente ficou preocupado? Se eu tenho um processo sigiloso nessa dinâmica aqui, que existem vários processos sigilosos. Acabou o sigilo. Acabou o sigilo. Entre os servidores internos ali, acabou o sigilo. Isso a gente vê na prática. Eu tenho processos sigilosos tramitando em varas, que quando eu falo o nome da parte, todo mundo sabe qual é o processo. É sigiloso o processo? O sigilo vai ter qual grau? O sigilo só vai para dificultar que a gente lhe cobra. Ao grau externo, para os advogados não terem acesso a partes. Mas internamente, como é que está isso em relação à parte pública? Porque aí eu vou entrar na questão, assim, do permitir a dúvida, os questionamentos que você fez em relação, por exemplo, ao Instagram, Facebook, Twitter. Você imagina o seguinte, se na rede bancária, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, ele pode simplesmente falar o seguinte, eu realmente verifiquei que você, por ser político, vamos dizer assim, é uma pessoa publicamente exposta e eu não permito mais que você tenha conta corrente aqui no meu banco. Eu falo, mas eu tenho uma conta há 20 anos. Não, eu não quero mais que você tenha conta. E eu não preciso nem te justificar. Isso a pode partir acontecer? desse momento agora, você não Mesmo tem os mais... bancos oficiais, por exemplo, Banco do Brasil, Com Caixa, certeza. pode também? Com certeza. Tem processos aqui nesse sentido, que o banco simplesmente informou para o correntista que ele não pode ter mais conta no banco. Para a gente conseguir o acesso à informação, por causa disso, do motivo. O banco não vai. Então você pega essa relação com a relação privada. Apesar de ser um banco oficial, a relação é privada. Imagine isso nesse exemplo que o senhor deu aí do Instagram, Facebook e Twitter. Você. Se a gente for pegar o mesmo exemplo, o histórico que a gente tem desse tipo de demanda, o Instagram poderia fazer o mesmo. Não, eu entendo que você não é mais, vamos dizer, passivo de estar na minha rede. Por qual motivo, pela relação de direito privado, ele não poderia fazer isso? Só que a gente vê hoje que é totalmente diferente, né? Porque a mídia hoje, como você falou, ele tem uma pegada muito mais da vida da pessoa, tem um cunho social, que para ele realmente retirar, agora ele tem que justificar, porque eu já vi alguns cases de pessoas que foram excluídas da rede por algum motivo específico, entraram com ação judicial e teve autorização para voltar. Aí, nós aqui, eu particular, como civilista, é um absurdo, porque a relação é privada. É verdade. Ele não tem a obrigação de manter. Ah, mas é uma relação consumerista? Também entendo que não. Mesmo se for uma pessoa pública, que a imagem dele dependa da exposição do Instagram? Independe. A relação é privada. Pelo menos no meu entendimento preliminar, vamos dizer assim. Sim. Se o serviço tivesse algum cunho público, ok. Se for, vamos dizer, o Instagram oficial da empresa dele ou da marca, do Por mandato exemplo, dele. uma concessionária de água. Ele não pode simplesmente falar, não quero você como cliente. Não, porque ele tem a concessão. Ele é obrigado a prestar aquele serviço público. A ter a transparência e a Privado. publicidade. Agora, um Twitter, um Instagram, a minha visão preliminar é que ele não tem essa obrigação. Ele coloca e mantém quem ele quiser na mídia dele. Se ele verificar que uma pessoa estimula crimes, estimula assuntos, sei lá, que possam estimular alguns atos
eu acho realmente que esse cara tem que ser estipado. Eu me surpreendo quando eu vejo o youtuber, né? Eu gosto muito de ver vídeos e tal. Eu vi esses dias uma imagem de um assassinato, uma perseguição policial, que o bandido foi assassinado. E a foto, o vídeo em si, mostrava toda a operação. Eu acho um absurdo, porque você incita ou você mostra para pessoas, maliciosas ou não, uma operação desse tipo, que ele não é normal, né? Isso não é corriqueiro. O YouTube tem muita dificuldade, né, em trabalhar essa questão, por exemplo, tirar um vídeo que está expondo um crime, por exemplo, porque assim, execução. Se você bota essa palavra no YouTube, procura lá, tem um monte, o mundo inteiro. Mas aí que entra a minha consideração. Se ele se dispõe a disponibilizar esse vídeo, ele tem que ter a total ciência e responsabilidade que ele tem que monitorar. E tem os mecanismos internos de denúncia. Sim, o YouTube exclui quando há realmente uma percepção assim, de choque em relação àquele vídeo. O problema que a gente está tendo hoje, e que a gente viu isso naquele atentado que teve na Nova Zelândia, a questão das lives. Porque o YouTube e o Instagram, eles não têm controle do início da live. Então, o que o cara fez? Ele abriu uma live no YouTube, saiu atirando em todo mundo. Aí, quando o YouTube foi se ligar do que estava acontecendo, já tinha rodado o mundo. Então, assim, a gente tem muita dificuldade. As redes, elas têm muito... Com esse negócio de live hoje, a dificuldade ela é tremenda nesse controle. É isso aqui que vem a minha ponderação como civilista, né? Claro. Ele tem que se virar para a pessoa. Tem que se virar, sim. Se for o caso dele simplesmente extirpar esse tipo de serviço da mídia, ele extirpe. Mas o que não pode ser permitido, que aí a gente já vai numa questão relacionada a uma ocorrência de crime. Sim. Quantos vídeos a gente não se depara no YouTube? E eu fico surpreso porque eu não sigo nada relacionado a isso. E aí você se depara com esse Eu me conteúdo. deparo com situações exatas. Eu me deparei com situações de pessoas que estavam em favelas do Rio de Janeiro, né, com metralhadoras, se vangloriando da ocorrência de um crime. A gente teve agora, teve um crime no Espírito Santo, um roubo a banco, né? Foi em Santa Catarina, depois no Pará. Acho que Criciúma, né? Criciúma. É que Criciúma tem um dos cofres, né, do bebê lá. Pronto, aí os bandidos, né, eles filmaram o dinheiro que eles roubaram. E, para minha surpresa, não conseguiram rastrear, né, de onde foi que saiu o vídeo, mas eles fizeram. Mas a ineficiência disso é ainda maior, que assim, eu estava até ponderando sobre isso. Como que o grande público tem acesso a onde ficam os cofres majoritários do Banco do Brasil? Porque Criciúma é uma cidade que já sofreu diversas tentativas de assalto, porque da região, ela é tipo o cofre das cidades que ficam ali orbitando, né? E a gente tem vários desses cofres, né? E a informação... Uma curiosidade, vocês sabem que, por exemplo, no Banco do Brasil, a diretoria que cuida dessa área de segurança física das agências, a área de segurança de dados é também a mesma diretoria. Eles juntam as duas questões, a física, porque eles acham que há uma correlação. De certa forma. Os gerentes lá que têm um treinamento, porque há muitos casos, eu sou amigo, por acaso, de um cara, diretor dessa área no Banco do Brasil, ele me explicou assim, que eles treinam, mas eles também já pegaram vários casos de gerentes de banco que fizeram um acordo com o crime organizado, passa lá em casa, me sequestra, que eu abro o cofre para você. Sim. E simularam... E me dá uma graninha. Exato, e simularam essa... Aí os caras, como é que eles conseguiram descobrir que o gerente estava fazendo um acordo com o crime organizado? Pelas redes sociais. E sobre isso, até... Conseguiram até invadir, naquele tempo, acho que era menos, o WhatsApp dele, entendeu? E viram as conversas do cara. É por isso que eu falo assim, o WhatsApp, gente, é o meio mais inseguro, a polícia entra a hora que quiser, e a gente não fica sabendo. Tem um aplicativo que eu sugiro que todo mundo use, porque é o aplicativo que o Intercept usou no episódio do Moro. O Telegram. Não? O Telegram é tecnologia russa. Esse daí não é tão confiável, é o Signal. O Signal, sim. O Signal tem uma criptografia e um negócio de tempo que apaga as mensagens, inclusive a criptografia de dados dele é a mais avançada de todos. Tanto que o Intercept
Quando pegou o Moro e aquelas conversas todas, eles trocavam as informações pelo signo. Que ali os jornalistas tinham que conversar, né? Amanhã a gente vai botar essa matéria, não vai? Vamos fazer que trecho do Moro que a gente vai pegar na conversa com o Dallagnol? Não sei o quê. Eles usavam o signo. Por quê? Porque a justiça já estava em cima, a polícia já estava em cima deles. E o signo eles conseguiram furar esse bloqueio. Pois é, até sobre isso, Doug, bom você ter falado disso e passa pela cultura também, que é uma coisa que a gente tem que começar a se ligar. Claro que esse caso ele foi malicioso. Maliciosamente ele abriu uma informação sigilosa para se beneficiar. Mas às vezes assim, eu vejo que não gosto de usar o exemplo dos Estados Unidos, mas vou usar. Lá eles têm muito essa noção de classified information, né? E inclusive para os seus próprios. Então, em casa, com os filhos, com os amigos, eu não falo da informação confidencial que eu mexo. Aqui é muito comum em conversa de bar. Pô, cara, peguei um caso assim assado, o cara é o traficante tal, e a gente fez isso, e a gente fez aquilo, e tarará. E eu vejo muito isso em mesa de bar, assim, conversa entre amigos. Às vezes você está fazendo até para se vangloriar de uma vitória ou de alguma coisa que você conseguiu. E eu vejo também que não só na nossa área, eu estou usando a nossa área porque a gente aqui lida muito com informação sigilosa. Muito. E aí eu cansei assim, de estar em grupos de amigos e eles assim... Tem um cliente, que o cliente é a empresa tal, empresa desse tamanho, aí a gente fez isso, a gente fez aquilo, a gente... Tarará. E eu, cara do céu... Só que assim... Mas aí você vê, se eu sou maliciosa... Você fez isso? Pô, vou lá no cliente, seu advogado estava aqui quebrando seu sigilo, e aí, vamos fazer o quê? Entendeu? Então, assim, e eu vejo que isso acontece em outras profissões também, mas na nossa, a gente tem que ter muito cuidado, a gente lida com prontuário, a gente lida com questões... os criminalistas, vocês lidam muito com informações sigilosas, nós do fiscal também, que as informações fiscais elas são cobertas de sigilo. Então, até você vai falar com a sua família, aí sua mãe fica orgulhosa de você, vai falar com uma amiga, e aí começa um vazamento de dados. Às vezes acontece muito desse jeito. Então, também parte da cultura, a gente não tem a cultura de fechar informações. Isso tem a ver com a nossa cultura histórica. Exato. O fato de ser latino. De ser caloroso, de querer falar, e de que eu quero contar para minha família tudo que eu fiz. Defenda. Não, com certeza. Na Segunda Guerra Mundial, tinha cartazes explicando que, olha, uma informação passada, saindo dessa sala, a gente pode matar. Pode matar, exatamente. Né? Eu tenho essa... de filmes. Sim. Então você tem limites para isso. Agora, uma coisa é LGPD, outra coisa é essa quebra do sigilo profissional com o cliente através de passagem de informações verbais. Você sabe que já... Não, é que, doutor, isso vai virar infração na LGPD. A quebra de sigilo ela é infração na LGPD. Foi. Não, foi um ataque. Foi uma responsabilidade de um servidor. Não, mas espera aí. Na LGPD... Tem a obrigação de estar sempre atualizando isso, Exato. aumentando o nível de proteção. Mas é aquele negócio. Você tem um Tribunal de Justiça brasileiro cuidando vamos dizer, dentro dos seus limites, com leis de licitação, com investimento em tecnologia, que a gente bem sabe que tudo é questionável, ou seja, quantos milhões estão sendo investidos em tecnologia de proteção de dados? Isso para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, está tendo um direcionamento dessa licitação, está errado. Então as pessoas se contêm naturalmente com a proteção. Existe uma sístole e diástole nessa questão de investimento em segurança e repercussão dessa segurança na mídia. A mídia, consecutivamente, falará, mas com 45 milhões em proteção de dados, que absurdo. Mas aí dá um ataque hacker. O quê? Vocês não se protegeram adequadamente? Ou seja, entendeu? Para onde você correr tem problema. Acho que aí é o corregedor do CNJ. Atualmente, se só não é o Múcio, não? É o ministro do STJ. Mas nem beleza. Mas o que eu estou dizendo assim. É a Maria Tereza. É a Maria Tereza. Mas isso eu falo, por que eu fiz a pergunta? Porque a dificuldade, o STJ vai investigar a si mesmo. Não, mas a obrigação do corregedor não
não é mais se preocupar com o STJ, é com o CNJ. Né? Sim. Essa Eu digo, mas eu falo assim, vocês sabem que personalidade. os tribunais superiores, quanto mais a gente sobe, quer dizer, a política já começa embaixo, mas quanto mais sobe no tribunal, mais político ele fica. Né? Então eu digo isso, assim, essas questões todas estão colocadas. Eu concordo contigo, eu trabalhei Posso fazer uma parte, mas todo aquele que tiver um polo passivo de uma demanda originária do LGPD vai ter a sua defesa. Sim. Então, assim, o STJ e o STF irão se defender. A gente pode presumir que eles têm facilidades, etc., mas isso aí é uma questão do campo de subjetivismo. Se uma empresa estiver diante de uma circunstância na qual ela é perseguida por fundamentos LGPD, vai fazer o mesmo serviço de defesa. Assim como os advogados, aí vem a questão dos desafios da atuação prática da advocacia. Os advogados têm que estar preparados para atacar e para defender. E olha que a Maria Tereza é bem independente, mas vocês conhecem o perfil dela na ministra. Sobre esses dados, em geral, de proteção de dados, qual o limite da publicidade deles? Por exemplo, nesses casos que o advogado fica conversando no bar e tal, alguns dados são públicos, né? Então ele poderia conversar em tese sobre um caso que aconteceu, ele poderia divulgar o dado pessoal, foi fulano de tal, cara. Exato. É isso. Ou, por exemplo, de processos sigilosos, né? 2 segundinhos, só terminar aqui a questão do Pedro. Sim, de fato, assim, é claro que a gente tem, o processo ele é público, então, assim, eu falar informações processuais de processos públicos não tem problema nenhum. Todo dado que ele já é público por si só, e eu falar sobre ele, não gera nenhuma quebra de confidencialidade, nem com o cliente. E aí assim, a LGPD ela vai tratar essa quebra de confidencialidade como uma infração, né? Então isso não é quebra. Agora, por exemplo, qual foi a estratégia que a gente usou? O que o cliente falou em reunião, que isso eu já ouvi. Tive uma reunião com o cliente e tal, o cara falou tal coisa. Isso tudo já são questões mais afetas à lei. Então, esse é o cuidado. E também processo sigiloso, que daí nem se fala, né? Que é o que a gente ouve muito também. Acho que essa conversa de bar que eu relatei, acho que todo mundo já esteve numa dela, né? De ouvir advogados falando, às vezes, de casos realmente sigilosos, que não deveriam ser discutidos numa mesa de bar, né? O que eu falei assim, você tem a falta ética, né? E você tem a quebra de sigilo, né? Imagine um professor de direito de família. Imagina esse cara dando aula. Se ele suscitar exemplos na aula de processos que ele cuida, que ele teve conhecimento, ele pode quebrar o sigilo de um cliente? Pode. Ele pode ter alguma falta ética? Pode também. Então, a dosagem que ele vai explanar um caso, ou um assunto específico, a responsabilidade é dele de não divulgar os dados. É a proteção hoje que traz a lei. Mas o assunto em si, se ele conseguir apresentar e não consiga denotar, ok. Mas tem assuntos, por exemplo, se alguém for comentar o caso que o Gugu, eu falei assim, do Gugu da sucessão dele. Você concorda que é uma questão muito sensível? Você imagina o advogado dele comentando isso com terceiros? Ele vai falar do caso, todo mundo vai saber, ele não precisa falar o nome da pessoa. Então é muito sensível. Então a nossa responsabilidade como advogado, ela é muito específica, porque você não sabe até onde é que vai a... Posso botar uma pitada de terror nisso que o senhor está falando, que você está falando? Por experiência própria, tá? Muitos jornalistas fizeram matérias porque ouviram conversas no Piantela, nos bares e restaurantes do Brasil. Sim. O cara sentou na mesa, na outra mesa estava um advogado com o cliente, batendo papo, e o cara escutou e, meu amigo, o jornalista tem a memória fotográfica, saiu dali e fez a matéria. Os jornalistas têm uma série de prerrogativas ali. É verdade. E outros profissionais também. O senhor sabe a diferença do... questão de mexer com dados, existe uma certa imunidade. Tem. Tanto que no nosso meio a gente costuma dizer, não sei se o senhor sabe a diferença do jornalista para o terrorista. Não, qual é? É que o terrorista negocia. Tainara, por favor. Não, que a gente estava conversando, eu falei com o doutor Érico, porque o que acontece, os civilistas, nas varas cíveis, eu digo especificamente no âmbito do TJ, não sei como funciona no criminal aí, pessoal, mas na vara civil a gente tem uma grande dificuldade, não estou falando das varas de famílias, de conseguir sigilo processual. Os juízes, eles, na maioria das vezes, eles analisam e entendem que aquele processo não
precisa de segredo de justiça, ele tem muito, às vezes o advogado quer o sigilo para resguardar a técnica dele, alguma coisa do tipo, e aí a gente entra nessa parte de atuação prática, porque as varas civis, em geral, as do DF, os juízes, eles indeferem quase que em massa o pedido de segredo de justiça. Nós, como antes, nessa outra parte, como servidores, a gente tinha essa orientação. A gente vai entrando num buraco muito, cada vez mais fundo nisso, e eu acho que o nosso grande temor aqui como um todo é a gente saber como que as repartições públicas vão se comportar, né? Porque, querendo ou não, elas têm nossos dados, né? A Receita Federal é um órgão que já faz bastante tempo tem certas preocupações com o sigilo de dados. Mas, ainda assim, a gente vê algumas coisas bem bizarras acontecendo na Receita Federal, por exemplo, como que vaza um processo fiscal de um ministro do STF. Não, tudo, mas não tem problema. Porque é a questão da cultura, né? Você faz um programa, faz tudo. Exato. Ah, tá, a pessoa que vazou e não a pessoa do ministro. Ah, tá, entendi. O primeiro acesso à falha de segurança normalmente não é do procedimento. Exato, exatamente. Então, assim, como a gente estava falando, eu acho que é bem a síntese disso tudo. Para nós, hoje, o grande problema da gente conseguir aplicar a LGPD, porque assim, nós somos advogados, a gente vai ler a lei, a gente vai entender, a gente vai atrás da legislação da União Europeia, que é a nossa inspiração, e a gente vai entrar no espírito dela. A gente já vai se imbuir de aplicar essa lei. E é isso aí. E a gente vai rachar na aplicação dela. O problema é que quem não está nesse mundo vai tratar com esse... Eu vou falar até com certo desleixo a legislação. Então, assim, um funcionário da Receita Federal admitir que vaze um processo fiscal que é, na sua origem, sigiloso, né? Tanto que o acesso dele é dificultado, você tem que ter token, entrar, tem que ter procuração eletrônica, tarará. E aí o processo do ministro do STF vaza. E vaza na íntegra. Então, assim, de fato, quem que vazou foi um sistema? Não, foi uma pessoa. Oi, pode falar. Porque até entrando no debate que o Dr. Carlos até colocou e tudo, essa questão dos serviços públicos, dos tribunais, alguns já estão muito preparados para a LGPD, já faziam isso antes, como o CAF, o CAD, inclusive, que trabalha com informações muito sigilosas, né, e já trabalha fazendo um bom serviço guardando essas informações, e o TCU também trabalha com essa questão de informações sigilosas, e o TCU até, e essa informação é pública, eu trabalhava antes com o escritório de contratações públicas e tudo, eles já estavam preparando para fazer uma licitação para contratar uma empresa esse ano para organizar todas as questões com a LGPD. Mas veja que por si só já são órgãos de controle na origem. E aí você entra até um confronto, principalmente dentro do TCU, que aí você tem que garantir o sigilo por outras questões, né, pela LGPD, mas você também tem um confronto com a LAI, né? Porque informações são públicas lá dentro também, e você precisa ter acesso a elas. Exatamente. Então, e aí é bom você ter falado disso, porque daí é aquele momento que a gente vai verificar como que essas legislações vão se conversar no final das contas, né, que a gente ainda não sabe. Mas, enfim, então, eu acho que... Eu gostei muito de como foi, eu acho que eu queria mesmo que a gente conversasse muito do que eu ficar num monólogo incessante e eterno aqui, porque tudo que a gente está fazendo hoje de aplicação de LGPD... Oi? Ah, tá, desculpa. O outro está com a bateria fraca. Não, esse aqui está com a bateria cheia. Bom, enfim. Então, eu queria que fosse isso mesmo, porque hoje a gente aplica a lei, de novo, com o que a gente tem. Muito do que a gente aplica e muito do que a gente fala com quem está interessado na aplicação, a gente faz por cuidado extremo, né? Então, a gente tem que resguardar o cliente, então a gente vai dar indicações de extremo cuidado, de extrema guarda de dados, porque a gente ainda não sabe efetivamente como a lei vai funcionar. Só que uma coisa é clara, a gente tem práticas, né, que a gente já pode adotar, e uma delas é a mudança da nossa própria cultura também.
Então, qual que é a grande mensagem, eu acho, que eu queria deixar dessa dificuldade? Uma é a dificuldade que até o Dr. Érico falou, dos parceiros de TI. Então, são pouquíssimas as empresas de tecnologia da informação que têm produtos desenvolvidos para trabalhar conjuntamente com a aplicação jurídica, porque eu vou falar, nós não conseguimos aplicar a legislação sozinhos e eles também não. Então, um precisa do outro. Nós precisamos do TI, o TI precisa da gente. Então, é uma aplicação que, para ela ser competente, ela tem que ser feita em conjunto. Ponto 1. Então, é a primeira dificuldade que a gente tem. Bons parceiros de TI. Pessoas qualificadas para isso. Empresas que já tenham produtos desenvolvidos para isso. Porque a gente sempre teve, dentro da doutrina da tecnologia da informação, a data privacy, a gente já teve essas questões, mas já eram questões de proteção de rede, né? Muitas empresas já têm esses produtos, mas eles não têm produtos desenvolvidos com base na legislação, né, da LGPD. Primeiro problema. E, para mim, o maior problema disso tudo, e que se traduz em todos os pequenos percalços que a gente tem na nossa aplicação, é o problema cultural. Tanto nosso, então, assim, nós, aplicadores da LGPD, vamos hoje sentar nas nossas mesas e olhar o que tem nas nossas mesas. Né, Paulo? E olhar o que tem em cima da nossa mesa. Botar a mão na consciência. Quem que pode ter acesso aqui? Quem que será que pode entrar aqui na minha sala? Quem que será que pode sentar na frente do meu computador? Então, como que eu posso resguardar essas informações que estão aqui dentro? Então, acho que o primeiro exercício é a gente fazer com a gente. Depois, em casa, com a nossa família, com o nosso pai, nossa mãe, os nossos companheiros. Então, eu acho que toda mudança de cultura ela também começa na gente, que somos os profissionais que vamos sentar com aquele empresário e ensinar para ele que não pode ter post-it no computador da empresa dele. Só que daí eu entro na minha empresa e na minha empresa tem post-it no meu computador. E aí? Com que cara que eu vou olhar para o meu cliente? Então, eu acho assim, a mudança de cultura, a superação desse desafio, que para mim o grande desafio é cultural, é fazer a nossa mente modificar, é fazer a mente do cliente, do empresário modificar, e é fazer a mente do servidor público modificar também. Como que eu vou transpassar isso? Como que eu vou transpassar esse desafio? Claro que tem que começar em mim. Como que eu vou cobrar se eu não faço? Vai ser um eterno... Faço o que eu digo, não faço... Como que é? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Não pode ser assim. Então, como que eu vou dizer para o meu cliente que ele tem que levantar toda vez que o back-office dele levantar da cadeira, ele tem que desligar a tela, que todo dia ele pode entrar no WhatsApp Web, mas tem que sair do WhatsApp Web todos os dias, que ele não é interessante ele manter contas particulares de e-mail ou banco dentro da máquina dele. Como que eu vou dizer isso para ele se eu não pratico essa cultura? Então, assim, eu acho que para a gente conseguir, a gente tem que começar a tentar virar essa chave um pouco e tentar entender melhor essa dificuldade. Porque, de novo, hoje, a nossa maior dificuldade com a LGPD não é tanto a lei, não é tanto entender a lei, saber como que ela funciona, fazer os manuais, fazer os treinamentos, não é nada disso. Na hora do treinamento, na hora da visita técnica, eu consegui fazer com que aquelas pessoas de interesse elas entendam que elas têm que mudar a cultura delas. Que elas têm que mudar, ou às vezes é mais fácil eu convencer ela que ela tem que mudar o computador dela de lugar do que eu convencer ela que ela não pode usar post-it. Ou que se ela usar post-it, ela pode usar post-it no dia, mas ela, no final do dia, quando ela sair daquela tela dela, ela tem que arrancar aquele post-it, jogar fora, guardar numa gaveta, trancar a gaveta, tarará. Então, né, às vezes é mais difícil isso do que eu convencer, olha, não, você vai ter que mudar o seu computador de cara com a parede, porque, né, os seus dados você não pode ver. E aí pronto. Então, é só para a gente entender que, para mim, que estou, né, nessa linha de frente aqui no escritório, esse, para mim, é o nosso maior desafio. Todos os outros são facilmente transponíveis. Esse é o mais difícil. Diga. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quem conhece alguém que já teve o WhatsApp clonado? Ou já teve o seu WhatsApp clonado? Acho que todo mundo aqui. Então, que a colocação da Sofia
é muito importante, porque as pessoas têm a impressão que o hacker é o cara que está na casa dele e fica atrás do computador e vai invadir qualquer máquina. Só um adendo, gente, quem não conhece o Bruno é o nosso menino do TI, então ele fala com propriedade. Acho que todo mundo aqui me conhece. Exatamente. Todo mundo aqui me conhece. Então, assim, ó, eu não sei se vocês sabem, mas o hacker, ele se aproveita mais das falhas, né? Ele usa a engenharia social. Da falha humana, né? A falha humana para poder se apropriar dos dados. Porque se apropriar de um dado, dependendo de como o local onde você está, é uma tarefa fácil. Mas ela só é fácil quando no meio desse processo existe uma falha humana, uma falha de segurança, um aceno 1, 2, 3, 4, ou então aquela de 0 a 8, sabe? Então, aniversário, nome da mulher, nome da filha. Então, muitas das falhas, muitas das invasões que nós sofremos são justamente porque nós deixamos expostos o que deveria ser algo seguro. Uma senha, né, um acesso, um pendrive que a gente às vezes coloca um pendrive que não sabe a origem dele. Então, e determinados cuidados a gente tem que tomar dia a dia, entendeu? Olhar antes de clicar num link. Muito dos ataques por phishing, né, que a gente sofre é justamente porque quando a gente vai clicar no link, a gente não olha para onde esse link está mandando a gente. Então a gente vai lá e clica achando que está entrando na página do Banco do Brasil e está entregando os dados da agência da conta e a senha para alguém ir lá e te roubar. Então, assim, o mais difícil disso tudo mesmo é essa mudança da cultura, é a questão da gente saber que a gente tem que estar sempre mudando a senha, a gente não pode deixar esses dados expostos porque não é o colega do lado que vai usar isso, pode ser alguém de fora, entendeu, da instituição que está tentando atingir uma instituição que vai acabar usando o seu dado que vazou para poder prejudicar, não você, mas a instituição. Hoje tem pessoas que elas conseguem, por meio de, assim, ela entra, aí ela acessa a rede Wi-Fi. Para a gente, o que eu vou falar, assim, para mim pareceu de outro mundo, mas eu acho que para o Bruno vai ser a coisa mais simples do mundo. A pessoa ela consegue entrar na rede de Wi-Fi do local e ela consegue ver tudo que está conectado à rede de Wi-Fi. Porque assim, quando você, em alguns lugares, quando você chega e conecta numa rede Wi-Fi, você recebeu um endereço daquele roteador. Se o roteador não for um roteador seguro, ele libera tudo, você consegue logar no roteador. Existe um ataque, um cyber-ataque que chama Man in the Middle. Eu tenho a máquina A, eu tenho a máquina B, e eu, por exemplo, até especularam que teriam feito isso no Tribunal Superior Eleitoral na transmissão dos dados, mas é impossível fazer isso. Mas eu me coloco no meio de uma transmissão de dados e eu intercepto o dado antes que ele chegue na máquina da pessoa. O Man in the Middle é isso. Então, se eu estou logado no roteador de uma empresa e essa empresa está enviando dados, eu consigo rastrear os dados que estão sendo enviados. Eu consigo dizer, rastrear um e-mail, rastrear um arquivo, enfim. Então, quando você não tem a segurança na rede da forma correta, uma pessoa com conhecimento um pouco mais avançado pode fazer coisas que a gente não imagina. Assim, tivemos um caso lá na faculdade que eu me formei, de que o acesso fácil de visualização do computador do financeiro, um dos alunos visualizou a senha, acessou de casa, quitou a faculdade que ele tinha em atraso, até a formação dele, verificou um outro aluno que estava pendente de pagamento, quitou e depois contactou este aluno para cobrar dele pelo serviço. Ele só foi descoberto porque o tal aluno já havia desistido da faculdade, nem custava mais e entregou ele. Bom, Bruno, obrigada, viu? Acho que, como eu falei, não tem LGPD jurídico sem TI, TI sem jurídico, né?
Então, acho que isso é muito importante, até para quem tiver interesse de entrar nessa área. Eu tive que aprender muita coisa que eu nem imaginei que eu ia entrar, né? E a gente saber que, humildemente, né, nós não conseguimos fazer a aplicação completa sozinhos, né? Então, a gente precisa saber. É que nem eu sempre... Acho que o Cássio já foi meu aluno. No fiscal, a gente tem isso. No tributário, a gente tem isso. A gente não consegue advogar bem no tributário se a gente não tem noções contábeis. Mas o contador, ao mesmo tempo, ele não sabe fazer um planejamento tributário sem a gente. Então, a gente entender a nossa interdisciplinariedade, que a gente, em algumas áreas, a gente necessita mais, a nossa área é umbilical, e na LGPD também. A gente, então, precisa entender alguns conceitos, mesmo que a gente, obviamente, não vá fazer o TI do negócio, a gente tem que entender o conceito, a gente tem que saber conversar com essas pessoas para que a gente consiga fazer a contratação de serviços, para que a gente consiga fechar parcerias, para que a gente consiga entender se aquele serviço ele é competente porque eu quero ou não. Então, a gente tem que entender alguns conceitos. E, de novo, convido a todo mundo, né, quem quiser, fazer essa análise na sua mesa. Né, essa análise de cultura e segurança que a gente estava falando, fazer em cima da sua mesa. Né? Claro que dentro do nível de acesso que você tem, dentro dos dados que você pode mexer, mas vê o que está em cima da sua mesa, vê as pessoas que passam pela sua mesa, vê quem que pode sentar depois da sua mesa, depois do horário na sua mesa e o que ele vai acessar, o que ele vai ver. Né? Claro. E, de novo, são atos simples. Né? Então, de novo, se eu quero cobrar o meu cliente, se eu quero fazer um planejamento para o meu cliente, que é o que a gente está falando aqui, qual que é o meu desafio como aplicador? Às vezes, meu desafio como aplicador sou eu mesmo. Porque, como eu não tenho a cultura da segurança de dados, eu não consigo cobrar uma cultura de segurança de dados de ninguém. Então, falando aqui do cliente, como que eu vou cobrar o meu cliente se eu não faço? É aquela máxima. Né? Então, e, de novo, são práticas simples que meu cliente quer adotar e ele não adota. E, às vezes, eu estou aqui criticando ele. Nossa, mas como assim, cara? Tirar um post-it é uma coisa tão fácil. Mudar um computador de lugar é uma coisa tão banal. Desligar a tela, colocar a senha, mudar a rede de Wi-Fi, são coisas tão idiotas, tão simples. Mas a gente está fazendo? Eu estou fazendo essas coisas que eu estou dizendo que são ultra simples para ele? Às vezes, não. Então, acho que esse é o grande mote que eu queria deixar hoje. Eu estou muito agradecida de ter sido do jeito que eu queria, que era muito mais uma conversa mesmo, uma troca de ideia, do que um monólogo exaustivo. Então, eu agradeço todo mundo que veio. Eu sei que vocês são meio que obrigados a vir, mas muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por não passar mal. E aí eu fico à disposição para a gente conversando mais. O Bruno também fica à disposição. O Bruno me ajuda muito sempre. Ele fica à total disposição também da gente continuar trocando ideia. E quem quiser falar comigo depois de ter feito esse pequeno exercício aí que eu propus para você, para ver, às vezes, o que a gente pode mudar, também estou à disposição. Obrigadão, viu, gente?